Boa noite! Olá, tudo bem, Paula? Seja bem-vinda. Tudo bem, Augusto? Boa noite. Bem-vindos. Olá, Carla, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Olá, Cleitons, tudo bem? Bem-vindo. Tudo ótimo, Carla. Com saúde é o que importa, não é verdade? Espero que todos vocês estejam com saúde. Viu? Muito bom te rever aqui, viu, Cleiton? Olá! Seja bem-vinda. Vamos entrando, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom receber vocês aqui para falar de um assunto tão bacana, né, gente? Como a gente pode evidenciar os nossos pontos fortes. E com Ana Carla Cantarelli, né, maravilhosa, especializada em gestão de pessoas, em desenvolvimento de talentos, né? Tudo bem, Galdino? Seja bem-vindo. Eu vou conversando com a Ana e se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem colocar nos comentários, na medida do possível eu vou colocando as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade. Chegando nossa convidada, sejam todos muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Oi, Ana! Ei, Ana, querida, deixa eu afastar aqui um pouquinho que eu fiquei muito grande nessa tela. Tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? Tudo em ordem? Boa noite. Olha, em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Imagina, uma alegria. Muito bom estar com você aqui. Eu que agradeço, Ana. Muito obrigada também pelo convite. Uma alegria, né? A gente já se cruzou tantas vezes. Gente, já fui convidada várias vezes de Ana para fazer lá o programa dela quando a gente estava na TV, Verdade, né? verdade. E aí foi bem bacana também. A gente passava aí, às vezes, uma tarde lá gravando. Muito, muito bom. Ana tem uma equipe muito massa. A gente ficava muito tempo lá interagindo. Verdade. E aí era muito gostoso, porque como ela grava e grava com muitas pessoas, então tinha desde eu falando sobre alguma coisa de recursos humanos, como uma pessoa falando de financeiro, aí a banda tocando, uma pessoa falando de um show. Ana, muito bacana. 20 entrevistas num dia só. Eu gravo o mês inteiro num dia só. A mulher, não sei como consegue, minha gente. A gente gravar aqui esse videozinho de nada acaba morta. É o amor que faz. Né? E talento, tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tem a ver com talento também, viu? Não é só amor, não. Pois é, gente, a gente está com essa super especialista, Ana Carla Cantarelli, que é especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento de talentos, que é uma coisa extremamente necessária hoje, né, Ana? Sempre Sim, foi, Ana. mas hoje mais do que nunca, né? Eu acho. E o nosso tema muito pertinente, né? Como posso descobrir e evidenciar os meus talentos, Ana? Pois é. Nossa, esse é o desafio, Ana. Você está trazendo uma questão que eu acho que a gente precisa realmente falar. Esse momento que a gente está vivendo em meio a uma pandemia, ok, tudo bem, tem um ponto especial. Mas ó, a pandemia, na verdade, é meio que o ápice de um modelo de mudança que a gente estava vivendo, inclusive nas organizações,
que já vem um tempinho. Talvez a gente é que não tivesse ainda, sabe, Ana, assim, acordado para esse fato. Mas esse caminhar e esse olhar para valorizar talentos, aquilo que a pessoa faz bem, para puxar as pessoas para aquilo que funciona, nossa, isso já vem sendo estudado pela psicologia positiva pelo menos há uns 50 anos. Então a gente tem um caminho já trilhado em relação a isso. Essa que é a sacada da história. Agora, não é fácil fazer isso. A gente não foi educado para isso, Ana. Essa é a realidade. Nosso modelo educacional não foi para isso. E isso não quer dizer apenas as mulheres de 40, a faixa de 40 anos, 50. Eu nem estou falando desse grupo, eu estou falando do grupo de que hoje tem 30. Sabe? Esse povo não foi educado assim. A gente foi educado para trabalhar o gap, a falta, o que não é bom. Você tem que ser maravilhoso e tem que ser bom em tudo. Isso é uma falácia. Ai, gente, isso cansa a beleza da gente. Quem é que pode ser, né, Ana? E quem é que pode ser, gente? Veja que é um padrão inatingível, né? E aí as pessoas saem frustradas, emocionalmente abatidas. E aí, graças a Deus, que vieram os estudos da psicologia positiva para a gente ter esse novo olhar. E é isso que é o diferencial desse momento. Ana, eu quero fazer umas colocações para você. Por favor. Para minha ótica, e quero que você me corrija se eu estiver errada, certo? Mas Tá. o que eu enxergo? Você falou aí que a gente já vinha em transformação. Eu vejo que a gente passou... primeiro a gente passou pela era da máquina, né? Então veio a era da máquina. Depois veio a era da tecnologia. Né? Sim. Depois começou a se falar de inteligência emocional. Depois começou a entender que ainda se precisava do ser humano. Porque até então se achava que o ser humano ia ser substituído, né? Verdade. Aí veio essa lógica, né? E aí a gente vem culminando emoções, né? Porque somos todos um todo, né? Temos que ter uma visão holística. E aí, veja, venderam pra gente que para você ser um bom profissional de qualquer área, você tem que ser especialista naquilo, cada vez mais segmentado, cada vez mais, sabe, detalhe. Depois, se viu que não é bem assim. Porque a realidade é que você não pode ter um especialista só no parafuso, um especialista... Ai, não. Então, a gente precisa, esse mesmo profissional que se vê de uma maneira holística, ele também tem que entender um pouco de tudo, ele tem que ter uma visão global. Verdade. E aí se jogou isso no mercado e aí começou a se olhar mais. Você não pode misturar trabalho com emoção. Com vida particular. Ah, com emoção. E vida particular. Você não pode ser amigo do seu chefe. Você não pode ir para um happy hour. Isso tudo é igreja, não pode. Está fazendo igreja. Então, assim, se colocou uma série de paradigmas que já vinham em desconstrução. Aí veio a pandemia e fez assim, ó. Vum. Botou uma virou de ponta cabeça. Agora me explica isso, Ana. Me ajuda a decifrar isso, por favor. A pergunta de $1 milhão. Ana, uma coisa importante para a gente pensar é que você fez aí uma contextualização histórica massa. É exatamente isso que acontece. As organizações e o mundo do trabalho estão dentro de um contexto chamado sociedade, economia, política. Então, nada é dissociado, tudo está junto. Então, esse modelo, máquina, tecnologia, muito mais informação, né? Era isso que a gente imaginava. E aí, essa mudança voltada para pessoas, ela tem uma lógica, né? Revolução Industrial, depois a gente vai trabalhar exatamente a era da informação, dita era de informação 80, 90, até o começo dos anos 2000, exatamente. E aí depois essa virada para se entender a chamada Revolução 4.0 e o uso da tecnologia com outra pegada, não a tecnologia da máquina tecnológica, mas a tecnologia dessa possibilidade de produzir, da produção, né, da entrega da tecnologia. Então, todas essas coisas, elas estão alinhadas a esse contexto. E o homem vai caminhando nisso também. E olha, eu penso que a gente conseguiu fazer esse olhar que parece quase que uma volta,
mas nunca será, porque nós caminhamos e evoluímos nessa linha histórica que você fez super bem. Então, as pessoas dizem, a gente vai voltar ao passado. Gente, desculpa, o passado não volta, senão ele não era passado, ele era presente ou futuro. Passado não volta, nós fazemos outras leituras, nós fazemos outras adaptações. Essa história mesmo do especialista e do generalista, a gente já está trazendo hoje um outro olhar, os chamados nexistas, Ana. As pessoas que dão nexo às coisas. Ou seja, você não é mais exatamente, não há mais uma necessidade específica de você ser um especialista ou um generalista. Qual é o caminhar? Vamos ser os nexistas. Qual é a ideia disso? O povo que junta ideias, conexões. Veja se isso não tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Total. Então, tudo, completamente. Então, a gente vai se ajustando. Então, talvez nosso grande desafio seja exatamente esse, fazer esse percurso de entender que contexto a gente está. Esse é o primeiro ponto. Depois, entender que eu vou precisar fazer esse ajuste. Isso é parte da vida. Os nossos modelos, as formações que nós tivemos e as formações que os nossos filhos terão são completamente diferentes. Já são diferentes. E os netos serão mais diferente ainda, né? A forma como pensa, como estuda, como formula. A educação vai viver um boom completamente diferente. Nós já estamos vivendo isso. E isso é só porque está sendo só um desenhozinho. Mas nós não veremos as nossas escolas do mesmo jeito daqui a algum tempo. Não será possível. Porque a gente precisa preparar gente, profissionais, para esse novo momento. E aí onde entra a história dos talentos, Ana. Então, muito mais do que preparar e formatar uma pessoa com aquele modelinho, entre aspas, dito que funcionava, é assim, ok, o que é que você faz, como você aprende o que você precisa aprender para lidar com qualquer coisa. Porque o futuro é uma grande incerteza. Então, a gente não tem mais aquele modelo, faz isso que vai ser assim, faz assim que vai ser assado. Não existe essa lógica mais. Esse é que é o desafio. Agora, dá uma paranoia na cabeça. Agora, uma louca na cabeça. Tinha uma história, tinha um paradigma de que, assim, era uma questão de honra. Se você era um especialista e você se formou, fez uma formação numa profissão, você tinha que ficar o resto da vida fazendo aquela mesma coisa. Era. E as pessoas achavam que a pessoa que começava uma faculdade disso, aí trabalhava 1, 2 anos, não é isso que eu quero. E começava de novo, achavam que eram pessoas desajustadas. Perdidas. Equilibradas, né, sem rumo. E agora a gente vê uma necessidade real de muitas profissões, se elas foram extintas ou vão ser daqui a pouco. E a gente viu novas profissões surgindo. Então, a gente tem aí um pessoal que ficou nesse limbo aí. E que está precisando se reinventar. E aí eu acho que vem daí a necessidade da descoberta dos talentos. Como é que essas pessoas estão nesse desespero? Tipo assim, não me encaixo mais. E agora? Não me caibo. Não sei onde que eu caibo, né? Onde que fica mais adequado para mim. Exatamente. A descoberta desse talento tem uma relação muito própria com você. Então, o talento, a gente precisa desconstruir aquele modelo que também nós todos fomos ensinados, que os talentosos eram quase uns ETs, né? Eram pessoas, os talentosos eram os gênios que nós conhecíamos. QI alto, fora do padrão, de verdade. Aí a gente está falando de Da Vinci, Michelangelo, Beethoven, esses caras que faziam esse diferencial. Acho massa, isso tudo é real, isso acontece na prática, mas a gente já sabe também que o talento, ele existe para todo mundo. Não estou falando daquele tipo de talento. E talvez alguns dos nossos músicos, que nós conhecemos como músicos medianos, ditos medianos, seriam aquele top se eles tivessem tido talvez algumas oportunidades, investimento. Então, quando você fala de talento, a gente fala de um conjunto, de um padrão, na verdade, de funcionamento, Ana. É o seu jeito natural e recorrente de ser, pensar e agir. Então, tem um conjunto que normalmente tem linhas conceituais que trabalham entre 34, outro em 36 talentos, mas todo mundo tem todos eles. Mas nós teremos até 5 dominantes. O que é que são esses 5 talentos dominantes? É isso que faz Ana Carla Cantarelli ser Ana Carla Cantarelli, Ana Cláudia Torpe ser Ana Cláudia Torpe. As pesquisas mostram, Ana, que
A relação é 1 para 33 milhões. Da possibilidade de encontrar uma pessoa com os mesmos talentos que você na mesma ordem. Porque quando se pensa nisso, quando se mapeia isso, você encontra uma ordem. Isso significa que tem o primeiro dominante, o segundo dominante, e eles vão puxando isso. Então, essa caricatura que nós somos é fruto disso. Como que a gente descobre isso? Algumas dicas que funcionam super bem. Primeiro, pense aquilo que você faz mais naturalmente. Quando você me disse assim, é porque eu amo, o amor, aí eu brinquei, tem a ver com talento, mas o amor tem a ver com talento. Por quê? Porque é o modelo natural. Ana, quando é que a gente diz, é claro que você se cansa em fazer 20 entrevistas no dia, mas não é o cansaço do tipo, que horror que eu estou fazendo isso, meu Deus, eu quero ir embora desse lugar. Não é isso. É o cansaço de um nível de entrega e de energia tão alto que você cansa fisicamente, exaure, mas aquela sensação no final do dia que, nossa, que maravilha que eu consegui fazer isso. Isso é talento. Então, veja, não tem um mistério para a gente decifrar. Tem muito poder de autoobservação. Então, primeira coisa, o que é que você faz naturalmente e você não vê a hora passar, não se cansa, né? Ou dá o cansaço bom, como o pessoal está dizendo. É isso, aquela coisa, é o cansaço bom. Eu saio exaurida depois que faço uma palestra. Feliz da vida. Isso. Faria uma atrás da outra. Isso é talento. Então, essa é a primeira dica, assim, logo de cara. E os pais e as mães, Ana, podem fazer muito essa observação. Sabe? Começa a fazer esse olhar. O que é que teu filho faz naturalmente? O que é que tua filha faz naturalmente? E que você diz assim, menino, você não se cansa. E você daria corda, entre aspas, para ele, ele faria muito mais tempo. E você que é jovem também pode entrar nessa pegada e pensar desse jeito também. E você que está nesse limbo também, como a Ana disse. Começa a pensar o que é que você faz naturalmente bem, que você não vê a hora passar. Olha, é possível que você surpreenda, viu? Você que é um executivo, que pode estar ouvindo isso aqui, é possível que você surpreenda que aquilo que você faz que não cansa é, por exemplo, cozinhar. Justo. Agora, Ana, também tem um detalhe, né? Antes, isso era um sinônimo de uma pessoa, como a gente falou aqui, totalmente perdida, que não sabia o que queria da vida. Sim. E isso causava constrangimento para essa pessoa. Essa pessoa tinha vergonha disso. Então, quantas vezes eu não ouvi assim, eu fiz direito, mas a pessoa chega, sabe, encolhendo, ia murchando para dizer, agora eu estou fazendo outro curso. Quer dizer, então pode ser que tenha muita gente assistindo a gente agora e que chegou à conclusão que a sua profissão não lhe cabe mais ou não cabe mais ao mercado, né? É possível. Como é que essa pessoa deve encarar essa etapa? É uma coisa absolutamente normal? Faz parte do processo de desenvolvimento humano? Sim. A desconstrução talvez seja exatamente essa, né, Ana? É que a gente achou, como você bem disse, que era para durar a vida inteira, assim como outros paradigmas, né? Tipo casamento, tipo relacionamentos, enfim, a gente acha que tem um amigo de infância, vai ter que viver a vida toda. E aí, mais adiante, as coisas mudam, os interesses mudam, a vida leva para outros lugares, e aí a gente precisa tirar um pouco dessa culpa, né, que a gente tem por essas questões. Então, assim, a gente tem que funcionar feito o Waze. Um dia desse eu ouvi a Leila Navarro falando isso, achei o máximo. Ele disse, o que é que a gente faz? A gente está aqui, ok, a gente sabe onde a gente quer chegar. Estipula uma rota, ok. No caminho, surgiram situações que foram contra aquilo que você estava pensando? Recalcula a rota, amigo. Recalcula a rota. E vai recalculando. Adorei isso dela também. Isso não é meu, é de Leila Navarro, querida. Legal, então, assim, mas é isso que a gente pode fazer. Gente, natural. Gente, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Minha primeira formação foi serviço social. O que eu faço de serviço social hoje? Zero. Eu não faço mais nada. Isso quer dizer que eu não fui uma boa profissional da área de serviço social? Posso ter sido a melhor durante o tempo que eu fui lá no começo. Sendo que minhas rotas de trabalho, de desenvolvimento, caminharam por outros caminhos. E eu me encontrei completamente fazendo o que eu faço hoje. Aí você diz assim, Ana, você vai morrer fazendo isso? Sei dizer não.
Pode ser que eu recalcule a rota daqui a algum tempo, você me veja fazendo uma coisa que você diz, o quê? Eu vi um exemplo. Tipo, nada a ver com o que está fazendo hoje, claro. Por exemplo. Mas vale, né? Ô, Ana, eu vi um exemplo que assim, me chamou muito a atenção, porque assim, também é muito limitador, né? Você escolher apenas uma coisa. Porque você pode gostar de fazer duas, né? 3 coisas, e você pode fazê-las muito bem. Pode, Sim. você não é obrigada a fazer apenas uma coisa bem. Aí eu conheço um amigo que ele é arquiteto, o nome dele é... Bom, não vou falar o nome dele para não expor. Tá. Ele é arquiteto, é melhor não falar. Ele é arquiteto, ele também é médico. Nossa! Ele é médico, ele é arquiteto, e ele também é um especialista em cultura, inclusive tendo assumido uma secretaria de cultura. Adoro isso, e gente. Que maravilha. Ele é especialista em gastronomia, só que ele faz apenas para os amigos, mas ele faz pratos gourmets. Quer dizer, é um multitalentoso. Entendeu? Isso. E ele dá conta. Agora, o mais engraçado é quando eu falo com ele, fulano, eu queria que você mandasse um projeto para mim, assim. Ana, olha, eu não estou mais no tempo de fazer tanto projeto. Estou passando mais para minha sócia. Agora eu estou me dedicando um pouquinho mais à medicina. Fala com ela, ela tem. Aí eu olha, Ana, estou te ligando porque eu estou me dedicando mais agora à arquitetura. Então, eu estou com uns projetos bacanas. Você quer dizer, é uma pessoa que faz isso, costurando a vida dele, de forma que ele se realize em todas as vertentes que lhe dá prazer. É maravilhoso isso, gente. Ana, por gentileza, quando essa pandemia passar, vamos marcar um café. Eu preciso conhecer essa pessoa. Vamos sim. Ele não vai querer marcar um café, ele vai querer cozinhar pra gente. Ai, gente, eu vou ficar lisonjeada, diga a ele. A gente faz uma live ao vivo sobre talentos e ainda bota ele na história, vai ser massa. Maravilhoso. Mas é isso mesmo. Veja, e se você olhasse algum tempo atrás, você dizia assim, gente, é o esquisito, como você disse, é o cara que está perdido, não sabe o que fazer. E é interessante como o modelo educacional e de formação das organizações leva a gente para isso. Porque a ideia era assim, primeiro, você tinha que escolher por campo de atuação, então quem está em exatas não trabalha com humanas. Olha só, esse cara é exatamente o exemplo vivo de que isso não é quebrando isso, que isso é possível. O cara é de exatas e de humanas ao mesmo tempo. Né? De saúde, na verdade. Vê como esse cara circula. Então, é esse olhar. Eu não preciso ser ou estar na execução de apenas uma atividade. Eu posso sim ter uma variação que me traga isso a partir do meu talento. Eu fico imaginando esse rapaz jovem ou criança, o volume de informações a que ele teve acesso para fomentar essa ideia do talento. Porque é outra dica, Ana. Como é que a gente pode pensar a partir daquilo que é o nosso talento? Faz a retrospectiva e começa a pensar aquilo que lhe movia quando você era criança. As atividades mais simples, não estou falando só da brincadeira, mas eu estou falando daquele momento que na escola tinha uma maior identificação. Porque você vai ter aquelas pessoas que adoravam as atividades da educação física e você vai ter quem odiasse. E você vai ter quem adorasse, por exemplo, uma feira de ciência e quem sofresse amargamente porque tinha que se expor numa feira de ciência. E isso era criança, não é agora no modelo adulto. Mas essa referência lá de trás te ajuda a pensar exatamente sobre isso. Verdade, muito interessante. E pense em você, daqui a pouco, quando terminar isso, pense se não faz sentido isso para você. Não, se lá atrás, em algum momento, você não já tinha algum vínculo com isso, ou teve um estímulo, uma professora, uma escola, uma mãe, qualquer coisa. Eu tive meu pai. Meu pai era jornalista como eu e era relações públicas como eu. Eu não fui uma criança que tive dúvida do que eu queria ser. Eu partiu de mim, não foi alguém que disse, olha, você vai ser. Só que assim, eu era uma criança que eu brincava com as plantas baixas que saíam nos jornais. Não saiu em um apartamento? Eu recortava o apartamento da planta baixa e eu fazia pedacinhos de papel com o nome. Então, assim... Que coisa linda! Eu brincava de casinha naquelas plantas. E, assim, uma das minhas paixões é a arquitetura de interiores.
Por Eu isso, sei, eu vejo eu me dedico seu trabalho. a divulgar a arquitetura de interiores. Inclusive, no momento, estou fazendo uma pós-graduação em designer de interiores, para o meu prazer. Não é que eu vou ser a profissão, não, mas é para o meu prazer. E Que acabou massa. que eu fazendo jornalismo, eu já fui direcionando, eu vou divulgar arquitetura. E eu fui a primeira aqui que começou a divulgar arquitetura. Não tenho dúvida disso. Totalmente natural. E eu disse, mas por que não? Por que não? Ana, posso confessar, eu jurava que tu era arquiteta de formação. Não. Porque você tem um caminhar para isso, um olhar. Lembra as mostras lá no Passa Alfândega? Fui a várias. Sim. E o material que você faz, entendeu? Inclusive a arquiteta que decorou meu apartamento fez uma exposição lá e a gente foi e tudo para prestigiá-la também. E aí, assim, é disso que a gente está falando. Minha história é muito engraçada. Assim, meu pai, ele era diretor de Relações Internacionais do Lions. Aqui não do Lions Clube. Aqui é muito inexpressivo o Lions, né? Mas em São Paulo, onde eu morava, não Forte. Era. Então, assim, aí eu me apaixonei pelo relacionamento. Aí eu disse, eu quero fazer relações públicas. Aí eu fui fazer relações públicas. Mas aí, no meio de relações públicas, eu disse, não, mas eu adoro escrever, eu adoro falar, me comunicar. Não, eu vou fazer jornalismo. Eu fiz jornalismo também, entendeu? Mas eu adoro mercado, né? Estratégia, planejamento. Então, eu vou fazer uma pós-graduação em administração de marketing. E fiz. E aí fui me construindo. E assim, que eu acho bacana, eu nunca consegui, nem naquela época que dizia que você tem que ser especialista nisso, eu nunca consegui fazer. Me propuseram para fazer uma monografia na época de relações públicas, porque eu tive um problema ocular e perdi uma reunião ou duas do TCC. Me tiraram do grupo, a própria coordenação disse, olha, para você se formar, ou você faz uma monografia, ou você espera mais 6 meses. Eu disse, não, eu vou me formar. Era católica, era particular, e eu tinha que sair logo, né? Aí eu disse, eu vou fazer uma monografia. Alguém já fez? Não. Eu disse, então agora que eu vou fazer mesmo. Olha, você sabe que isso é um talento, viu? É um talento. Pois olha, eu fui fazer a primeira monografia de relações públicas do estado de Pernambuco, a minha monografia. Olha só. E foi a primeira do Departamento de Comunicação Social da Católica. O desespero era tão grande de querer fazer aquilo de honrar, que eu fiz uma monografia de 122 páginas. Gente, uma dissertação de mestrado. Não tinha orientador naquela época, porque ninguém tinha feito. Quem me orientou foi um professor da Universidade Rural. Que eu pedi, olha, me explica como faz. Então, assim, como faz? Eu acredito muito que tudo é determinação. Você quer ser aquilo, você vai ser aquilo. Mas é exatamente isso que a gente fala. Esse querer ser, a base disso está exatamente nessa coisa do que é o talento que às vezes não é identificado. Porque isso que a gente chama, eu disse, isso aí é um talento. A gente chama, dentro da categoria dos talentos, a gente chama isso de ativação. Ativação é um talento da pessoa querer fazer, querer começar. Tipo assim, não desafie não, entendeu? Não diga assim, minha filha, não tem nenhuma história registrada disso. Porque a pessoa vai dizer assim, pois eu vou registrar. É exatamente isso. O não, para mim, é uma maravilha. É um estimulante. É um estimulante. Me disse não, agora eu vou fazer? Exatamente. Aí é isso. E fazer, aí dentro dessas questões, aí tem mais um monte de talentos, que são os talentos da linha da execução. Sim. Então, ativação. A realização, realizar é diferente de ativar. O ativar é exatamente essa gana para começar, é o gás que a gente precisa ter. E a realização é o talento da pessoa que é para as pessoas que gostam de fechar, de concluir. Não interessa, é como se a gente fizesse... Hoje eu estava fazendo um acompanhamento de um executivo de tarde e eu estava falando exatamente sobre isso. Ativação é o talento de começar, de fazer, para terminar a gente vê o que é que vai dar. Muita iniciativa e às vezes pouca acabativa. E a gente precisa ter cuidado com isso. Mas é possível que você tenha, ou qualquer outra pessoa, também o talento realização,
proeminente, e aí o que que acontece? Realizar é fazer, chegar lá, acontecer e no ponto. A pergunta é assim, meu amigo, não interessa saber como eu vou fazer, eu estou lhe dizendo que eu vou fazer, e ponto final. É bem assim. Então, ativação e realização, que podem aparentar ser dois talentos contraditórios, Ana, eles podem ser complementares em algum momento. E a grande sacada de você lidar com isso, entender no processo de mudança, por exemplo, para onde é que eu vou e fazendo essas observações do seu talento, é exatamente você começar a pensar que situações que eu fui destaque, que eu me destaquei na minha vida profissional. Vamos imaginar, você ficou disponível para o mercado no meio de uma pandemia, por exemplo. Então, assim, pega teu currículo, das tuas experiências que tu tiveste, e você levanta lá e vê, pô, onde foi que as pessoas disseram, você é bom fazendo isso? Onde foi que vieram os elogios? Onde foi que você mais se sentiu realizado? Lembra daquela perguntinha? Onde é que você está a vontade de fazer que o olho brilha? Que atividades? Não vai na função. Esquece a função. Minha gente, outra coisa para a gente desaprender. Esse negócio de função, o povo de RH bota para morrer quando eu digo isso. Mas eu sou de RH e eu estou dizendo isso porque é para onde as coisas estão caminhando. Nós teremos menor valorização de função e ampliação da valorização de entregas. Nós seremos posicionados no mundo do trabalho por entregas. E resultado é diferente de entrega. A entrega é assim, o que foi que eu combinei com a Ana Cláudia Torpe? Que eu faria uma live com ela numa terça-feira à noite, assim, assado, sobre um tema X. Ok, eu vou fazer isso, essa é a minha entrega. O resultado é o desdobramento daquilo, mas as entregas é pelo que eu vou ser avaliado. Porque desse resultado pode surgir um monte de coisa. Um monte de gente pode lhe seguir, um monte de gente pode me seguir, um monte de gente pode gostar, um monte de gente pode não gostar. Isso é resultado. Mas a entrega é o que está posto. Então, pensa o que você entregava. Entende que faz essa diferença. Isso vai te ajudar a dar esse direcionamento. Pô, eu faço bem isso. Olha os feedbacks que eu tinha positivos sobre isso. E você vai mapeando para você entender. Isso eu faço bem. E você pode fortalecer esse talento. Nem precisa decorar esse monte de nome que eu estou dizendo de talento. Agora, se você quiser uma leitura bacana, eu tenho as ideias. Mas pode ir nessa linha que vai funcionar. Agora, Ana, isso que você está falando para mim fica muito claro, né? Porque se a gente volta para aquela história de que você tem que ser um profissional com uma visão holística, né? Sim. Então, assim, se você tem uma função, você deixa de ser um profissional comprometido para virar um profissional envolvido. Né? Agora, se você realmente é um profissional comprometido com a sua entrega, como você colocou agora, você vai usar os talentos que você tem e se faltar algum, você vai buscar a expertise para poder entregar o resultado. Eu acho que esse é o caminho, não é isso? Exatamente. A grande questão da busca, Ana, é que a gente pode, aí, graças a Deus, e viva a psicologia positiva, eu não preciso me angustiar se eu não conseguir alcançar aquela busca. Eu posso, dentro dos meus, entender o que eu faço bem feito e eu posso ter uma pessoa de suporte, eu posso ter um apoio dentro da organização, eu posso ter uma outra pessoa que, dentro da minha equipe, colabora e dá esse equilíbrio. A gente pode desenvolver todos os talentos podem ser desenvolvidos, já que todo mundo tem tudo. Mas, de verdade, se eu pudesse sugerir, foque nos seus 5 primeiros. Quando a gente diz os 5 primeiros, são aqueles mais proeminentes. Então, por quê? Porque eles lhe dão essa característica. Vamos lá, vida real. Meu 34º talento, ou seja, lá no fim da fila, chama-se prudência. O que é a definição de prudência para o olhinho dos talentos? É aquele olhar mais cuidadoso, mais detalhista. É aquela pessoa que vê primeiro a possibilidade do erro, do engano. E veja, quando você olha isso, vulgarmente a gente chama isso do pessimista, né? Aquela criatura que só vê o defeito, que só vê o... Não é porque ele só vê, é porque o olhar dele prioritariamente vê isso. Corre pra Sabe isso. por que eu sei disso? Não. Corre para isso. Por quê? Porque dentro dos meus 5 primeiros eu tenho positivo. O meu olhar natural é para dizer assim, vai dar certo. Vai funcionar. Mas isso não é todo mundo que tem isso naturalmente. Aí o que é que acontece? Eu nunca vou ser uma prudente. Eu nunca vou ser do mesmo jeito, eu não vou ter a condição de olhar. Se você tiver prudência, você vai ter um olhar mais
cuidadoso para as artimanhas que as coisas trazem, o que a situação traz, para o perigo iminente, você vai ver primeiro do que eu. O que é que tem de bom nisso? Você vai se sentir mais protegida, muito provavelmente. Eu vou me arriscar mais e nesse risco eu posso ser ingênuo e posso cair. Então, qual é o melhor dos mundos? Eu sento e digo, Ana, minha filha, você que vê melhor do que eu essas coisas, me diga, eu estou vendo alguma coisa? Eu estou deixando de ver alguma coisa? Ana, eu faço esse exercício desde que eu comecei a entender sobre talento dentro de casa. Nossa. Dos meus 5, um deles é positivo, certo? Um dos 5, prudência do meu marido. Um dos 5 primeiros do meu marido é prudência. Ainda em alguns momentos certo, né? Não é? É exatamente isso que eu estou dizendo. Veja, em algum momento, inclusive de vida profissional, como eu sei que o olhar dele é natural para isso, eu digo assim, dá uma olhadinha nisso aqui. Tem alguma cilada que eu não estou vendo? Juro, eu digo isso, pergunto desse jeito. O olho dele vai ver muito mais fácil do que eu. Entende? Agora, e aí eu caio na cilada. Como é que a gente descobre isso? É através de algum exercício, de alguma sessão? Como é que funciona? Não, porque Vê, a gente curiosa. Eu já preciso saber. Você quer os seus 5? Ó, vai lá, faz o teste que eu lhe dou uma devolutiva. Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Ó, tem um teste que é feito pelos estudos do Instituto Gallup, o Instituto Gallup dos Estados Unidos. Ele é vinculado ao laboratório de pensar sobre o positivo, ou seja, de psicologia positiva da Universidade de Harvard. E, na verdade, as pesquisas que foram desenvolvidas pelo Dr. Donald Clifton há quase 60 anos atrás, originou este livro aqui, que vocês devem estar vendo ao contrário aí, chama-se Descubra Seus Pontos Fortes. Descubra Seus Pontos Fortes. Então, esse livro aqui é exatamente o resumo do que é a teoria, digamos assim, o conteúdo, mas aqui também vem um código, uma raspadinha, como a gente chama vulgarmente aqui, Ana. Aqui, ó, um código alfanumérico. Lá no final, na última página, você pega, cada unidade vem com um código diferente, você pega esse código, tem um link aqui dentro, você entra no Instituto Gallup dos Estados Unidos, é em inglês, mas é uma coisa que dá para passar, não é nada do outro mundo, para quem não tem habilidade, né, com a língua, muita habilidade com a língua, mas você faz e ele manda para o seu e-mail, em português, os 5 talentos que saem lá na ordem, inclusive, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E aí, eu fiz várias lives sobre isso no mês, acho que foi março e abril, a respeito dessa questão. Tem um monte de coisa lá no IGTV. Ana, é assim que você descobre. Mas eu não quero esse, não. Eu quero Ana Carla Cantarelli. Eu e muita gente aqui está pedindo. Todo mundo está dizendo aqui que gostaríamos de fazer esse teste. Você aplica esse teste? Não, o teste, o que é que a gente faz? O teste é a partir da compra do livro. Se você for comprar, o teste é patenteado lá, ok? Ok. Eu tenho uma formação pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos para fazer a devolutiva. Para quem está perguntando aí, então, precisa comprar o livro, né? Que deve ter na Amazon, qualquer outra livraria. Todo canto. Né? Pronto, mostra o livro novamente. Tá aí o livro, diz o nome de novo. Descubra seus pontos fortes. Então, vocês compram esse livro, aí na penúltima capa, vocês vão fazer a raspadinha lá, aquele negócio, né, que é o código, isso. Aí vocês vão fazer, aí vão receber. Aí, se eles quiserem uma interpretação da Ana Carla Cantarelli, como é que faz? Tá. Aí, veja, o que é que a gente tem feito? Assim, tem aqui no Instagram, no meu Insta, que você pode procurar, mas deixa eu pedir, tem uma coisa que me ajuda muito, se vocês quiserem mesmo de verdade, é contactar com a minha equipe, que tem um telefone aí, se vocês quiserem, fiquem à vontade, é o 99993 1221. Vocês falam com a Paula, 99993 9993 1221. São uma sequência de 4 noves, o número 3, 12 e 21. Paula tá lá. O livro é acessível? Alguém está perguntando aqui, né? Acho que é bacana saber. Veja, para valor de livro Brasil, ele está em torno de 70 e alguma coisa, ou 80 reais. Se a gente tivesse que... Ah, Paula está aqui, ó. Paula, minha assistente, está aqui. Paulinha, acabou de colocar aqui.
Desculpa, Paulo, eu não tinha lhe visto. É que fica passando tanta gente aqui, eu estava tão empolgada com a conversa com a Ana. Paulinha está aqui, pode atender você. E aí é um valor possível dentro do livro. Se você quiser comprar direto lá no Gallup, paga em dólar. Então, deixa eu lhe dizer, é melhor você comprar o livro, porque fica alto o preço no dólar. É o mesmo teste, Ana. Exatamente o mesmo teste. E o teste é em português. Agora, faz mais barato. Agora, Ana, vamos falar um pouquinho desse processo, né, de desenvolvimento, né? Tudo bem, você vai ajudar a pessoa a descobrir os seus talentos, mas você faz um processo de desenvolvimento desses talentos, né? Você acompanha isso. Como é que funciona esse exatamente. processo? Pois é, na verdade, o que a gente chama de devolutiva, Ana, é somente você identificar alguma coisa que lhe ajude a entender quem você é, como é que você funciona. É basicamente isso. A metodologia do Instituto Gallup, né, defendida pelo Dr. Donald Clifton, a ideia é o seguinte: talento só se torna ponto forte se aqui no meio tiver uma coisinha chamada investimento. Ou seja, é possível que eu tenha meus talentos, eu morra com eles e eu nunca tenha feito eles se tornarem ponto forte. Nossa. O ponto forte é que dá um nível de excelência. O ponto forte é o que faz as pessoas dizerem: nossa, mas fulano é muito bom fazendo isso, não é, gente? Não é o talento isoladamente. Não é o talento. Então, o talento ele existe, mas ele precisa do investimento. O que é investir em talento? É exatamente o processo de desenvolvimento. Aí tem técnicas, tem conhecimento, tem metodologias que a gente pode planejar, fazer um plano de ação com a pessoa, dependendo de quais são os talentos, para que isso se torne ponto forte. Então, quando a gente diz, por exemplo, da atividade que você está fazendo, Ana, eu vou fazer uma pós-graduação em design de interiores, por curtição, porque gosta, tudo bem. Ok, o que é que você está fazendo em última análise, Ana? Você está fazendo um investimento num talento. Vai se tornar um ponto forte? Naturalmente. Se você vai usar esse ponto forte com excelência para atingir o resultado, lembra? Entrega é diferente de resultado. Essa é uma questão sua. Porque de repente você diz: não, eu quero ficar com isso aqui porque, por exemplo, me dá mais know-how para montar a minha amostra. Sua amostra que você faz lá, né, e que publica. Ok. É isso. Não, eu agora quero me dedicar para isso, porque entendi, gostei mais ou menos no modelo lá do médico, arquiteto, gastrônomo. Ana, sabe que eu lembrei agora? Que eu acho engraçado. Estou rindo sozinha, porque eu lembrei. Sabe aquela história assim que você tem sempre alguém conhecido que de repente descobre qualquer talento e diz assim: bom, se nada der certo, pelo menos eu faço isso, né? Mais ou menos isso. Às vezes os 5 talentos... às vezes os 5 talentos, eles ficam assim. Você diz assim: Ana, qual que você usa mais hoje? De longe, meu carisma. Carisma é meu segundo talento. Meus talentos são relacionamento, carisma, harmonia, positivo e responsabilidade. Quando vocês lerem o livro, vocês vão me descobrir. O que é que eu uso mais? O meu segundo hoje, que é carisma. Por quê? Porque tem a ver com a habilidade de falar. Não é o carismático que a gente está acostumado. Tem a ver com... carisma tem a ver com a habilidade de falar, como ele chama, horizontalmente. Para multidões, se necessário for, como se você estivesse conversando com alguém dentro da sua casa. Esta é uma habilidade. Quem assiste às minhas lives e me conhece diz assim: Ana, é incrível como você faz isso. Mas deixa eu dizer do investimento, Ana. O que é que acontece? E eu só consegui descobrir isso depois que eu comecei a estudar sobre isso. Eu tive uma mãe que, sem saber de nada disso, fez um investimento maciço em mim nesse sentido. Porque, como eu já tinha... Aí, veja, não é o jeito natural da gente ser. Lá atrás, eu já era essa menina aqui. Não tinha problema de falar em público. Nós somos de uma família de base cristã, evangélica. Então, assim, eu ia para a igreja e falava no culto, no dia do pastor, no dia das mães, no dia dos pais, no dia da Bíblia, no dia não sei o quê. Sem problema. Jogral, poesia, não sei o quê. Na escola do mesmo jeito. E minha mãe era professora. Então, naturalmente, o olhar dela foi vendo uma menina que gostava de fazer aquilo. E o que é que acontecia? Que eu tenho lembrança disso. Quando tinha um evento, alguma coisa, manhã chegava e dizia: Ana Carla, lhe inscrevi para você fazer parte de um negócio tal lá. Ok. Gente, eu me lembro de mim dando pulo dentro de casa. Aquilo gerava uma alegria na pessoa, o que era o prazer, né, Ana? Era o prazer daquela criança de 7, 8 anos de idade, que não tinha nem noção do que era prazer, mas era aquela sensação
que dava nisso. Onde é que vem o investimento ao longo da vida, Ana? Que isso é que é interessante. Depois, eu nunca parei de ter algum tipo de atividade que fizesse o exercício do meu talento aparecer. Então, talento só vira ponto forte se vier seguido de investimento. Até hoje, Ana, todos os anos eu faço algum tipo de formação, de curso de reciclagem para me melhorar. E é essa construção que a gente precisa ter, que você está dizendo que faz todo sentido. Então, descubra seu talento e invista nele. Isso é que vai dar o ponto de excelência. Você transforma em ponto forte e entrega com excelência aquilo. E como a Ana disse, se nada der certo mais adiante, você ainda tem 4 talentos para investir. Tem sobra nesse negócio. Facinho. É verdade, é verdade. Né? Agora, fala um pouquinho assim do teu trabalho, porque assim, você faz um trabalho muito bacana, corporativo, né? Com as empresas, mas você também faz um trabalho individual ou faz turmas para executivos? Fala um pouquinho. O que acontece é o seguinte, Ana, eu vinha numa pegada muito corporativa, basicamente eu só trabalhava em company, acho que durante anos da minha vida ninguém nunca viu nenhum panfleto de divulgação do meu trabalho, e eu não tinha agenda para nada. As pessoas, era uma empresa, dizia para outra, Ana sabe disso, era uma agonia para marcar as coisas comigo há um tempo atrás. E aí o que acontece? Ao longo desse tempo, as coisas começaram assim, as pessoas disseram, mas Ana, por que você não faz alguma coisa para atender individualmente? Meu marido, que a empresa não quer pagar nada para ele, mas ele quer pagar, você não atende não? Eu fazia, Jesus, com que tempo, como é que eu vou conseguir fazer isso? Excelente! Aí eu começo a atender, exatamente. Eu fiz formações para mesclar esse conteúdo de universidade corporativa, de mundo corporativo, organizacional, para essa coisa individual. Então, os executivos que eu atendo hoje são exatamente profissionais que estão nessa busca, nessa pegada, Ana. Assim, de gente querendo descobrir talento com 50, 60 anos, também com 30, com 35, com 40 anos. Então, gente querendo esse movimento. É muito bom isso, muito legal. Então, eu tenho feito sempre essa casadinha. E eu estou montando um trabalho online. Conta aí. Aí esse curso, na verdade, a plataforma foi entregue hoje. A plataforma foi me entregue hoje. Eu estou começando primeira mão, viu? Adoro. Primeira mão, Ana. Lançado em primeira mão com a Ana Cláudia Torpe. Olha que massa. Essa é jornalista, né? Esse é o viés da jornalista. Adoro o furo de reportagem. E aí a gente está fazendo isso, vai ser acoplado dentro do meu próprio site, anacantarelli.com.br, é uma plataforma com cursos online que serão um misto de atividades que você vai ver lá, guardadas, vídeos e materiais, muito material disponível, com as chamadas mentorias ao vivo. Então a gente está fazendo, tem curso sobre liderança positiva, tem sobre autodesenvolvimento e inteligência relacional, que tem tudo a ver com isso. Tem um curso especializado para analista de RH, que a gente está formando para a área de treinamento e desenvolvimento. É serviço, mas tem muita coisa boa. Eu não sei Daqui a pouco. Como, mas eu vou me inscrever em algum. Ai, não tenho dúvida. Você é minha convidada. Eu vou me inscrever, porque, gente, isso é maravilhoso. Eu acho que o que você falou aí, Ana, né? Porque assim, quando a gente pega uma pessoa com você, com essa bagagem, né? Com esse conhecimento e com essa energia, né? Quando você faz um curso, uma imersão com uma pessoa dessa, é como se você colocasse o dedo numa tomada de 220 e você faz isso, ó. Né? Alavanca. Mesmo que você esteja bem, tenha certeza que você pode ficar melhor. Sempre. Não tenha dúvida. Essa é a ideia. E isso é que é a questão do investimento. Exatamente isso. Posso dividir aqui, Ana, em primeira mão? A pessoa A pessoa que continua me acompanhando. A gente tem uma mentoria porque faz a formação lá do Gallup. E ela é uma querida. E eu sei o quanto ela é tímida. E é exatamente por isso que ela se completa tanto. Ela é minha coach de pontos fortes. E ela me disse uma coisa que foi exatamente isso que me startou. Que ela trouxe exatamente isso. Ela disse, Ana, você imagine que você pode fazer isso e alavancar a vida de milhares de pessoas. Você não tem o direito de guardar isso para você. Ana, eu fiquei pensando nisso meses na minha cabeça. Putz, é verdade, eu não tenho. É como se isso não me fosse. Ela estava dizendo assim, você não pode se dar o luxo de não dividir isso com mais pessoas. Para você poder fazer.
E aí eu fiquei pensando sobre isso, não é, Ana? Esse seu talento, ele é responsável por ajudar quantas pessoas já não passaram pela sua mão em Sim. company e mesmo fora, até seu amigo particular, o amigo que você deu um toque. Entendeu? Verdade. Você não tem esse direito. Já fiz muito isso. Porque você está em missão. Você que é uma pessoa cristã, você que é uma pessoa... É verdade. Você tem que ver isso como realmente uma missão. Então, assim, eu acho que está certíssimo. Fiquei muito feliz por você. E acho que você vai poder ajudar muita gente. Agora, olha, essa é a ideia. Temos pouco tempo agora e eu queria que você... Acabou? Temos apenas 10 minutos. E eu queria que nesses 10 minutos você fizesse uma consideração geral para poder mandar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo e depois dividisse os seus contatos novamente, por favor. Tá bom, então. Primeiro, antes de qualquer coisa, muito obrigada, de verdade, muita gratidão, Ana. De longe, foi uma das lives mais leves e de mais possibilidade de troca. E aí eu vou dizer o que eu disse um dia desse para o querido Luiz Ventura, que é jornalista também, coordenador do curso acho que é Uninabuco, não me lembro exatamente, acho que é. E aí eu disse para ele dizendo, fez uma foto minha quando eu estava lá no estúdio com ele antes da pandemia, e ele disse exatamente assim, como era bom entrevistar quem tinha possibilidade de trazer um conteúdo. E eu respondi para ele o que de verdade eu penso e eu quero lhe dizer agora. É porque quando o jornalista é competente, ele molda e ajuda o entrevistado a entregar aquilo que ele precisa entregar. E é isso que eu queria lhe dizer. Então, muito obrigada. A competência da condução, do preparo, de fazer, sabe, do cuidado com o conteúdo, de não ter perguntas desconectas, é isso que faz e que dá esse diferencial para quem escuta. Então, é um conjunto, não brilha nenhum nem outro, brilhamos as duas, né? Isso é que é a ideia. Então, muito obrigada, muita gratidão. Somos Anas! Somos Anas. Então, é isso. Então, como é que vocês me encontram? Aqui no Instagram, no ana.cantarelli. Tem muito material lá, a gente tem lançado muito material, eu tenho uma equipe muito bacana criando conteúdo que a gente coloca lá também, quero aproveitar e agradecer a turma da Mood Digital, e aí a gente me ajuda muito nisso, então tem esse material, no anacantarelli.com.br é meu site, é lá onde vão ficar os cursos na plataforma, é uma abinha lá que você vai entrar e você vai ter acesso a isso. E a gente já deixou aqui o telefone da Paulinha, né? 9993 1221. E aí a gente pode conversar. Eu respondo, tem uma turma que cuida do meu Instagram, mas, gente, eu tô ali o tempo inteiro. Sempre que eu posso, eu respondo. Pode mandar no direct. Às vezes, quando não dá mesmo, é que a turma da equipe diz assim, Ana, tem uma pessoa que você não respondeu. Eu falei, ai, meu Deus, deixa eu ir lá e responder rapidinho, desculpa. Mas eu sempre estou lá. Então, é isso. A gente está sempre junto e disponível. Muito, muitíssimo obrigada. Ana, eu posso fazer um último convite? Claro. Amanhã à noite, eu vou estar numa live que eu fui convidada pela Universidade Unifavip, um centro universitário do interior, né, o maior centro universitário do interior do Nordeste, fica em Caruaru, Caruaru nosso, e aí eles me convidaram... Esse meu amigo que eu falei de Caruaru. Gente. Então, aí a gente tem essa oportunidade de estar amanhã. Eles me fizeram um convite para uma live. Eu falei, então, só se a gente transformar as quartas-feiras, que era no Instagram, lá dentro. Então, você precisa só ir lá na unifavip.edu.br, fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas. Eu sei que ainda tem um pouquinho de vaga, porque bombou. E aí eu espero todo mundo amanhã de noite para falar sobre o futuro já começou. Olha, Ana que massa. Cantarelli. Vai ser bacana. O futuro já começou. Obrigada, querida. O futuro já começou. Olha, gratidão, foi maravilhoso. Muito obrigada. Você trouxe coisas fantásticas para a gente. A todo mundo que está aqui conosco, muito obrigada pela audiência de vocês. Foi um prazer estarmos todos juntos. Espero que todos tenham uma ótima noite e continuem se protegendo. Muito importante lembrar que não acabou. Sim. Está perto, mas não acabou. Vamos nos proteger. Cuidem-se. Beijo. Beijo, Ana. Boa noite, gente. Boa noite. Gratidão, gente. Obrigada. Boa noite.